Oi, esse vídeo é para falar dos livros mais legais que eu li em 2014. Em 2014 eu li poucos livros, no máximo 30, mas eu gostaria de ter lido bem mais. Mas dentro desses livros eu li alguns muito bacanas, alguns que eu não gostei, mas teve uns bem especiais. E eu vou falar deles hoje. São esses aqui. Além de outros dois que eu li em formato digital e não estão aqui. Ou então doei, né, também. Eu vou falar do quinto para o primeiro. O quinto livro foi O Princípio de Gilbert, do Scott Adams. Esse livro é muito legal. Todo mundo que trabalha em escritório com certeza gosta bastante dessas tirinhas do Scott. Mostra essa rotina de escritório. Todo mundo se identifica com algumas das coisas que são mostradas, outras coisas com certeza são levadas ao extremo, mas é todo esse ambiente de trabalho, o ambiente burocrata, o ambiente cheio de sequências, de chefes, subchefes, setores, papelada, burocracia, toda uma sequência que muitas vezes a pessoa não entende como é que esse sistema enorme funciona. E esse livro retrata muito bem isso. Ele exagera, né, as situações para poder fazer a graça, fazer a piada. Esse livro é legal, que além das tirinhas, ele vem com toda uma narrativa engraçada do Scott. Então é muito fácil de ler, a gente lê rapidinho. Eu adorei, acho muito divertido os livrinhos dele. Outro livro que eu gostei também, ele ocupa o quarto lugar nos meus livros favoritos do ano, é o livro chamado Bullying no Aquário. Eu não tenho a versão impressa dele aqui porque eu já doei. Ele é um livro que foi lido pelo pessoal aqui de casa, começou pelos meus sobrinhos, pois foi uma indicação na escola e ele gostou bastante. E os outros também leram, eu quis ler também, achei muito bacana a maneira como é retratada a história do bullying, todo o sofrimento, as sugestões de solução para o problema e principalmente a questão de mostrar que o bullying é um problema muito sério e não tem uma fórmula mágica, como alguns livros, alguns programas retratam como se fosse muito fácil resolver. Se não houver a participação das pessoas, de todas as pessoas, realmente é uma coisa que vai ficar acontecendo. E eu achei que a maneira como o Ivan Jaffe, que é o autor, retratou essa situação, ficou muito bem elaborado. Estou morrendo de vontade de ler outros livros do autor, mas infelizmente os livros dele não são baratos, por serem livros adotados no universo escolar, eles são pelo menos R$30 o preço de cada livro dele. E isso não é um preço muito barato para livro, no meu entendimento. Mas os livros dele são fantásticos, gostei pra caramba deles, estou muito curiosa para ler outros. Em terceiro lugar dos livros que eu mais gostei esse ano foi o livro Feitiço, da saga Encantadas. Eu gostei muito da saga, mas são três livros que o compõem, né? Que é o livro Veneno, o Feitiço, que é meu favorito, e o Poder. Eu gostei bastante dos três livros. O primeiro foi o que eu gostei menos. Eu acho que foi onde a autora ela não conseguiu mostrar muito bem o que ela estava vindo, ainda estava fazendo a proposta de releitura da questão dos contos de fadas, e eu acho que ela acabou ficando muito superficial nessa questão da personalidade dos personagens. Eu acho que ela tentou mudar a personalidade e acabou ficando meio perdida, sem saber exatamente como definir essas novas personalidades. Então eles ficaram ou muito próximos do que já eram, ou então personagens assim, muito vagos, sem emoção, sem sentimento. No Feitiço, ela trata principalmente da Cinderela. E eu gostei muito de como ela articulou a história em cima da Cinderela. Os livros são complementares, eles fazem uma sequência, a história toda é formada pela junção dos três livros. A gente demora um pouquinho para perceber isso, mas eles são relacionados entre si. E esse da Cinderela, eu acho que foi o que a autora desenvolveu melhor os personagens. O segundo livro que eu mais gostei esse ano foi o livro A Culpa é das Estrelas, do John Green. Aparece aqui porque eu não tenho a versão impressa do livro. Eu li uma versão digital
E foi tranquilo, li muito rápido, porque ele tem uma escrita muito fluida, o livro é muito bacana, a história é muito interessante, é uma história que emociona, mas não é uma história que, apesar de ser sobre câncer, não é uma história que faz você ficar chorando, se emocionando, no sentido de lamuriar, mas no sentido de ela te toca, ela te emociona na medida que você vai analisar a vida, a proposta que você tem para a sua vida, de como coisas básicas do seu dia a dia são importantes e muitas vezes as pessoas não dão essa devida importância. Uma coisa que eu achei muito bacana e eu não conhecia é a questão dos gênios, onde existem organizações que se propõem a atender pedidos de pessoas com câncer, principalmente crianças, jovens, mas a proposta é para atender a todos e dão a eles o direito a um pedido. E eu achei muito bacana e descobri que essas ONGs realmente existem, elas realmente têm esse trabalho. Oi, Lula, tudo bem? E elas fazem essa participação especial e elas fazem esse trabalho e realizam grandes sonhos que mudam a vida das pessoas. E o meu livro favorito do ano foi o livro Wonder, que é o Extraordinário em português. Eu comprei esse livro por acaso no ano passado, e o livro, eu tava fazendo uma compra no Book Depository, e ele apareceu nas sugestões, né? Eu achei a capa diferente, a capa interessante, eu resolvi adquirir. Quando ele chegou, eu me encantei. Muito legal. Sim, muito legal mesmo. Comecei a ler. Na primeira linha, eu me apaixonei pelo livro. Muito legal mesmo. Eu fui logo em seguida procurar a versão em português, que é o Extraordinário. Acho que comprei até carinho a versão em português. Em inglês eu achei bem baratinho, até mesmo porque essa cópia é em papel jornal. Eu não pude ler esse no ano passado, por causa dos cursos que eu estava fazendo, mas esse ano eu me propus, coloquei no desafio literário, e eu li esse livro em abril, que era o mês do desafio, aquele foi incluído, e foi uma leitura fantástica, muito, muito, muito bacana. É uma leitura que emociona, que fala sobre preconceito, é um garotinho que nasce com uma má formação, ele tem que fazer diversas cirurgias para poder ter uma boca mais funcional, ter uma aparência não mais questão de mais aceitável, porque a deformação facial dele é muito grave, e a ideia das cirurgias é poder possibilitar que ele seja um pouco mais independente, que ele possa se alimentar sozinho, que ele possa mastigar, por exemplo, os alimentos. E ele é criado inicialmente com educação dentro de casa, feito pela própria mãe, que vive basicamente em função desse garotinho. Mas eles entendem, os pais entendem, e fica um dilema interno que há uma necessidade desse menino ir para o mundo, porque para ele não viver isolado, né, de realmente ele participar de situações de sociedade, e eles vão inserindo ele em várias situações, né, da vida social, e há também, começa a crescer a vontade de inseri-lo no ambiente escolar, porque é uma experiência realmente onde a gente aprende muitas coisas da nossa vida em sociedade. A gente adquire vários amigos, namorados até, e a troca, os valores, o respeito às outras pessoas, a gente vai fortalecer nesse ambiente. Dentro de casa, ou numa situação onde é tudo teoricamente mais controlado, né? É mais fácil você saber exatamente quem você tem que respeitar. Na rua, muitas vezes, muitas pessoas não lembram que tem que respeitar todo mundo, tem que tratar todo mundo bem. E esse garotinho vai, então, para uma escola, e nessa escola ele vai viver várias situações realmente tristes. Esse livro é um livro que mais me fez chorar esse ano. Esse livro é daqueles que você tem que ler e parar um pouquinho. Eu falei, caraca, como esse menino passa por umas situações horríveis, muita discriminação de coleguinhas, porque as crianças são cruéis, muito, de realmente demonstrarem medo, demonstrarem nojo até, e ele busca uma oportunidade de se mostrar como um ser humano, não como um monstro, que a aparência dele pode parecer inicialmente para muitas pessoas. E o livro é para retratar isso. A autora, que é a R.J. Palacio,
ela fala no final do livro que ela se inspirou, ela não conhece pessoalmente alguém que seria o August, né? Mas ela se inspirou sim numa criança que ela viu no shopping center e ela se emocionou pela tentativa de viver. E inicialmente de um pensamento de preconceito de outras pessoas que ela viu acontecendo só porque a criança estava tomando sorvete. Mas a gente vê como muitas pessoas se comportam, até mesmo eu mesmo. Como eu me comportaria se eu encontrasse com o Augustinho na minha frente? Trataria normal, ficaria olhando, olharia novamente, ficaria encarando, meu Deus, o que é aquilo, o que será? Me perguntando, especulando o que aconteceu, ou deixaria ele cuidar da vida dele e cuidaria da minha, entendeu? Então a gente se percebe muito nesses momentos que como o preconceito ele se revela nas pequenas coisas. O legal desse livro também é que ele é contado sob a ótica de várias pessoas. Cada capítulo tem uma pessoa diferente que conta a história. O August, a irmã, um amigo dele, um outro coleguinha que não gosta dele, que o detesta, né? Assim, tem nojo e faz de tudo para a vida dele virar um inferno. E o livro vai mostrar que às vezes tem alguns motivos que inicialmente podem parecer muito sérios, muito justificáveis, né? Até para a pessoa ter um receio, uma discriminação, um medo. Até mesmo a irmã mesmo relata um momento que ela se sente abandonada pelos pais que vivem muito em função do irmão dela. Então ela começa até detestá-lo, por ele ter nascido daquele jeito. Por que ele nasceu daquele jeito e ele tem mais atenção e ela não tem a atenção dos pais? Que dá a ele o direito de ter mais atenção dos pais, entendeu? O receio dos pais dessa criança sofrer demais, né? Pelas discriminações que irá sofrer. Eu achei o livro fantástico, realmente. Eu quis comprar logo em seguida a versão em português. Li o livro em inglês, mas eu quis comprar a versão em português para que o pessoal da minha casa pudesse ler também, porque eu acho a história fantástica. Eu acho que todo mundo tem que ler. É um livro, qualquer pessoa que for tratar sobre preconceito, sobre discriminação, tem que compartilhar essa leitura e ler. Acho que valeu muito a pena. Então foram essas minhas leituras, melhores leituras de 2014. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tido ótimas leituras. Os projetos para 2015 também estão maravilhosos, tenho vários livros em mente. Continue assistindo que eu vou compartilhar as minhas leituras ao longo do ano. Obrigada.